Vou começar pelo site e se tu tens um site, um blog, uma loja online, vais beneficiar imenso de ter instalado o Google Analytics. Portanto, esta é a página inicial do Google Analytics. Se tu ainda não o tens instalado, por favor, instala, porque os dados que tu podes recolher através desta plataforma são brutais. O Google Analytics é gratuito, portanto, não há nenhuma razão para não usares esta ferramenta espetacular. Portanto, quando tu fazes login na tua página do Analytics, é esta a informação que tu tens, é um pequeno resumo dos últimos 7 dias. Eu quase nunca olho para esta informação e vou direto à informação que me interessa. Para além da informação que eu vou falar e que é a informação que eu considero mais importante, tu tens milhões de outros dados aqui espalhados e que podem ajudar imenso, mas eu vou falar dos principais, daquilo que eu acho que tu não podes mesmo perder, daquilo que eu acho que tu tens mesmo que fazer, para onde tu tens mesmo que olhar e que é indispensável para manteres o teu projeto saudável. Portanto, aqui do lado esquerdo tu tens o menu e a primeira coisa que aparece é tempo real. Eu vou clicar em vista geral. Quase todos estes menus estão divididos desta mesma forma, que é, tens a opção do menu, depois a seguir tens descrição geral ou vista geral e depois tens cada uma das definições individualmente. Portanto, aqui no menu do tempo real, tu podes assistir ao que está a acontecer no teu site em tempo real, exatamente como o nome indica. Ou seja, neste momento no blog Oh Maria, e podes ver aqui em cima qual é o blog que eu estou a ver, qual é o site que eu estou a ver. Tu podes ter mais do que um site, por isso presta atenção se estás logada no site correto. Ao clicares aqui, tu vais ter acesso a todos os sites que tu tens com o Google Analytics instalado dentro da mesma conta. Portanto, isto tem que pertencer à mesma conta. Eu estou dentro da minha conta Google, como tu podes ver aqui do lado direito, e dentro da minha conta Google eu tenho estas contas todas de Google Analytics. E, portanto, eu estando dentro da conta do Oh Maria, eu aqui consigo perceber que neste momento, há pouco estavam 2, neste momento está um utilizador online dentro do meu site. Porquê é que é importante esta informação em tempo real? Esta informação só é realmente relevante. Imagina que tu acabaste de partilhar o teu conteúdo no Instagram ou no Facebook e queres perceber o que é que está exatamente a acontecer naquele momento em tempo real. É basicamente para isso que isto serve. De resto, todas as informações tu vais passar a tê-las depois na descrição geral do público-alvo e noutros locais. Portanto, não é assim tão importante veres esta parte do tempo real. Às vezes pode também funcionar, imagina que tu estás num programa de televisão em direto e que estão a falar do teu site, tu podes pedir a alguém que esteja aqui a visualizar em tempo real que impacto é que isso está a ter dentro do teu site. Se bem que tu depois vais poder medir esse impacto nos dados estatísticos. Portanto, o tempo real é quase mais uma curiosidade. Depois, o que é realmente importante é aqui a zona do público-alvo. E no público-alvo tu tens, novamente, descrição geral e depois tens cada um dos campos, de cada um dos dados individualmente. Normalmente eu olho aqui para a descrição geral e vou explicar-te quais são os dados a que eu presto realmente atenção e que eu acho importantes. Aqui em cima, à direita, tu tens o período a que se referem as estatísticas que tu estás a ver. Normalmente está pré-selecionado o período de uma semana, mas eu vou selecionar o período de um mês. Portanto, de 1 a 31 de julho, imagina que era este o período que eu queria analisar, eu vou aplicar e agora vai aparecer-me a informação relativa a um mês. Portanto, de 1 de julho de 2019 a 31 de julho de 2019. E, portanto, eu tenho aqui um gráfico que me mostra a flutuação por dias. Ainda posso mostrar de hora a hora. Isto é importante quando estamos a ver ao dia, por exemplo.
Agora vai aparecer um gráfico super complexo. Pronto, exato. E com um pico gigante aqui. E depois tenho por dia, por semana ou por mês. No caso, como eu estou a ver, se eu estivesse a ver um ano inteiro, eu posso pôr por mês e posso perceber qual foi o mês que teve o melhor desempenho. Como eu estou a ver por um mês, isto é o período de um mês, então eu vejo por dias e assim consigo perceber que aqui no dia 6 de julho houve um pico. Ok, eu posso ir perceber porque é que houve este pico. Foi alguma coisa que eu publiquei, foi alguma coisa que aconteceu e que eu já tinha um artigo no blog e que isso fez com que as pessoas pesquisassem e encontrassem o meu conteúdo mais rapidamente. Eu posso ir analisar este dia individualmente para perceber porque é que houve este pico. Mas neste momento não é isso que nós estamos aqui a fazer, portanto eu vou-te explicar. Aqui em baixo tens uma data de dados e quais são os dados que estão aqui e quais são os que são mais importantes e menos importantes. Primeira coisa, os utilizadores. Este é o número único de visitas ao teu site. Ou seja, é o número de pessoas que visitou o teu site. Significa que durante o mês de julho, o blog Oh Maria teve 4.890 pessoas dentro do site. Únicas, portanto, pessoas diferentes. Depois, os novos utilizadores são a quantidade de pessoas que nunca tinham visitado este site antes. Portanto, no meu caso, a percentagem é altíssima. Como podes ver aqui do lado direito, a minha percentagem de novos utilizadores é de 92,5%. Isto, se eu tivesse este blog em execução, em andamento, isto estava super errado, ok? Isto era muito preocupante. Isto significava que eu não estava a conseguir reter as pessoas. Convém que a tua percentagem de returning visitors seja superior à de new visitors. Porquê? Porque isso significa que tu estás a conseguir fazer com que as mesmas pessoas visitem o teu site várias vezes. Então, elas estão realmente interessadas no teu conteúdo. Tu estás a fazer um bom trabalho de as manter fidelizadas ao teu conteúdo. Se tu tens uma taxa altíssima de novos visitantes, significa que todos os meses tu estás apenas a atrair novas pessoas e tu não estás a conseguir reter as pessoas que já passaram por lá. Então, isto é um esforço extremo e sem um resultado bom, porque tu precisas de ter uma comunidade para crescer, ok? Até para as pessoas reconhecerem o teu projeto. Estas pessoas que passam pelo Maria hoje em dia são pessoas que estão em pesquisa no Google. Portanto, a larga maioria do meu tráfego vem do Google e eu já te vou mostrar como isso é mesmo verdade. E como a larga maioria do meu tráfego vem do Google, isso significa que as pessoas entram especificamente para um artigo e saem. Resultado, elas nem se lembram do meu blog. Elas nem se lembram que o meu blog se chamava Maria. Elas lembram-se que leram aquele artigo, mas já nem sabem bem onde, ok? Isso não é bom. Mas como eu já não estou em funções com este blog, não é muito preocupante. Mesmo assim, sem estar em funções, eu tenho quase 5.000 visitas únicas. Há um ano que eu não publico absolutamente nada, há mais de um ano que eu não publico absolutamente nada neste blog e eu continuo a ter 5.000 visitas únicas por mês. Nos primeiros meses eu ainda tinha 13.000 visitas únicas por mês. Depois eu retirei alguns dos artigos que tinham muito buzz e espalhei-os por outros dos meus sites e por isso é que isto também reduziu um bocadinho, ok? Depois temos o número de sessões. O número de sessões é o número de visualizações ou de visitas ao teu site. Portanto, o meu site foi acedido 5.304 vezes ao longo do mês de julho. Estas 5.304 vezes foram, maioritariamente, uma pessoa única, mas algumas pessoas vieram mais do que uma vez. Okay? Por isso é que o número de sessões por utilizador é 1,08. Não é só 1. Ok? Se este número fosse igual a este, significava que cada pessoa só visitou o meu site uma vez. Este número sendo superior a este, significa que algumas pessoas regressaram ao meu site. O que é o ideal? O ideal é que o número de sessões por utilizador seja 2 ou 3, ok? Ou seja, que este número seja o dobro ou o triplo do número de utilizadores. Porque isso significa que as pessoas vêm pelo menos 2 ou 3 vezes por mês ao teu site. Depois, para além disso, tens as visualizações de página. E o que é que são as visualizações de página? São a quantidade de páginas que foram visualizadas dentro do teu site. E como é que isto difere do número de visitas? Então, imagina que eu visito o teu site.
3 vezes e por cada vez que eu visito o teu site eu vejo 2 páginas. Vejo, por exemplo, o artigo de hoje e o artigo do dia anterior. Ou outro artigo qualquer de outra categoria. Ou a página sobre, ou a página de contactos. Ok? Então, eu ia contar 1 para o número de utilizadores. Ia contar 3 para o número de sessões, porque eu fui 3 vezes ao teu site. Ia contar 6 para as visualizações de página, porque por cada vez que eu fui ao teu site eu vi 2 páginas. Portanto, no total eu vi 6 páginas. Ok? Percebeste? Depois tens aqui também um rácio de páginas por sessão. Ou seja, o meu número de páginas por sessão é muito baixo. Significa que a maior parte das pessoas entra numa página, lê aquele conteúdo e vai-se embora. É por isso que a minha taxa de rejeição é alta. Isto significa a percentagem de pessoas que entra numa página e que se vai embora sem ver absolutamente mais nenhuma página. Esta taxa de rejeição normalmente ronda os 60%. Se for abaixo de 60% é espetacular. Se for acima de 60% começa a ser um bocadinho menos bom. Normalmente, tu não partilhas o link da tua homepage. Tu partilhas o link direto de um artigo do blog. Isto significa que se as pessoas te acompanham regularmente, elas estão sempre a ler os teus artigos. Então, se tu pões um artigo de blog, elas vão lá, leem aquele artigo novo e vão-se embora. Porquê? Porque elas já leram os outros conteúdos no outro dia. Então é normal que, se tiveres um público também muito fiel, a tua taxa de rejeição também seja alta. E, portanto, tens é que conseguir fazer links dentro dos teus artigos para manter a pessoa interessada e para manter a pessoa em círculos dentro do teu site. É por isso que os links internos são muito, 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 muito importantes. Ok? Links que enviem para outros artigos dentro do teu site que estão relacionados. E especificamente, não só aquelas caixinhas que aparecem no final do teu artigo a dizer lê também, ou podes também gostar de... Ok? Essas caixas não têm impacto nenhum. O que tem impacto é que tu escrevas no meio do artigo a dizer assim: estás a falar sobre um determinado tema e lembras-te, naquele parágrafo, e lembras-te que existe outro artigo que a pessoa pode aprofundar sobre aquilo ou que está de alguma forma relacionado. Então, fazes um parágrafo e escreves. Lê também o artigo não sei o quê. E depois continuas o teu texto como se nada tivesse acontecido. Esta é a melhor forma de criar links internos dentro do teu site e de fazer com que as pessoas andem dentro da tua página, dentro do teu site, dentro do teu blog, a se ir andar e a aumentar aqui o número de páginas por sessão e também as visualizações de página. E também a duração média da sessão, porque a duração média da sessão é o tempo que cada sessão durou. Obviamente, a média entre todas as sessões. O meu tempo está baixíssimo, 34 segundos, não dá para ler quase nada. Ok? É normal que seja um minuto e qualquer coisa. Se for acima disso, é espetacular. Mas depois também convém que tu percebas a quantidade de texto que tu tens escrito. Se for muito texto e a duração média da sessão for baixa, significa que as pessoas não estão a conseguir ler esse texto. Significa que tu estás a escrever sem parágrafos suficientes, não estás a pôr subtítulos, não estás a conseguir fazer uma divisão para que seja confortável para a pessoa ler o teu conteúdo. Então, é natural que a pessoa fique lá pouco tempo e se vá embora. Se tu tens um conteúdo muito extenso e tens só 34 segundos ou 40 segundos, é muito pouco. Convém perceberes o que é que estás a fazer de errado, que está a fazer com que a pessoa não passe tempo suficiente dentro do teu conteúdo. Estes são os dados que eu considero mais importantes em relação ao público-alvo. Mas tens também aqui informação sobre o idioma. Aqui deves ter algum cuidado, porque este idioma tem a ver com o idioma do browser. Portanto, imagina, se tu tens o teu browser em inglês, vai-me aparecer aqui num destes dois. Mesmo que tu não sejas inglês, ok? Mesmo que tu estejas em Portugal. Portanto, o mais fiável é veres aqui o país e a cidade. Para perceberes de onde é que vem o teu público. Eu normalmente não ligo muito a isto. Eu já sei que o meu público é Portugal e Brasil, maioritariamente, porque eu escrevo em português. Mas imagina que tu de repente começas a ter um grande tráfego de Brasil. Tu podes começar a adaptar o teu conteúdo a necessidades do público do Brasil, porque tu sabes que estás a conseguir chegar bem a esse público, ok? Podes fazer algumas mudanças estratégicas com base nestas informações. Mas também tens aqui informações de navegador, sistema operativo, fornecedor de serviços. São informações boas para tu analisares, para perceber se o teu site está a funcionar corretamente em todos os navegadores, em todos os sistemas operativos. Mas isso é uma coisa muito mais técnica. Se tu não percebes nada disto, então provavelmente não vais conseguir tirar daqui nenhum resultado. Aqui dentro do público-alvo, tu ainda tens uma data de informações de dados demográficos, interesses, dados geográficos, comportamento, tecnologia, uma data de coisas
que podes analisar uma a uma, mas, muito sinceramente, eu acho que a maior parte delas são mais por curiosidade. Estas informações que eu te falei aqui são aquelas que realmente são bastante relevantes e que mais importam. Depois, para além disso, tens aqui uma parte que diz aquisição. E na aquisição, tu vais poder perceber de onde é que está a vir o tráfego do teu blog. E eu normalmente vejo em todo o tráfego canais. Então eu consigo perceber quais é que são os canais que estão a enviar visitas para o meu site. No caso do O Maria, o Organic Search está em primeiro lugar, ou seja, pesquisa orgânica nos motores de busca. E qual é a diferença entre pesquisa orgânica e pesquisa paga? É que pesquisa paga é, por exemplo, Google AdWords, quando eu pago publicidade para o meu site aparecer nos primeiros lugares da pesquisa. Se eu não pagar nada, aparece aqui Organic Search. Se tu tiveres paid Search, ou seja, se tu tiveres a pagar, vai-te aparecer também aqui na listagem Paid Search. Normalmente são só estas 4, mas às vezes aparecem outras consoante atividades que tu estejas a fazer. Organic Search é pesquisa nos motores de busca. O Direct é quando as pessoas acedem diretamente ao teu link, porque o digitam, ou porque têm o teu link guardado em algum lado, ou porque receberam o teu link através de e-mail ou através de uma conversa privada numa rede social ou no WhatsApp ou qualquer coisa assim. Tudo o que sejam estas coisas vão para direct porque não têm tracking. Portanto, mesmo que seja numa rede social, as conversas privadas não têm tracking, não são rastreadas. Portanto, o Google não sabe que aquela informação veio de uma conversa de uma rede social. O social tem a ver com o partilhar em link na bio, no mural do Facebook, nos grupos de Facebook, no swipe up, portanto, no Pinterest. Portanto, social é tudo o que está publicamente nas redes sociais. E depois referral são as referências. São referências que alguém fez ao teu site noutro site. Portanto, são pessoas que vêm através de outros sites e que clicaram num link que existia noutros sites para o teu site. Ok? Depois, para além disto, aqui dentro da aquisição, tu ainda tens aqui uma zona que diz redes sociais. E aqui, em redes sociais, descrição geral, tu podes perceber melhor qual o impacto de cada uma das tuas redes sociais no resultado das visualizações do teu site. Então, neste caso, eu só tenho Pinterest e Facebook e são números muito pequenos porque eu nem sequer trabalho as redes sociais. Ou seja, o Maria está parado, completamente parado, 100% parado há mais de um ano, e antes disso já estava muito parado há um ano atrás também. Portanto, há 2 anos que isto não tem assim muito movimento. E, portanto, é normal que as redes sociais não estejam em grande performance. Mas, se te aparecem aqui, se o Facebook está em primeiro lugar e o Instagram em segundo, então tu estás a perceber que não é o Instagram que está a trazer visitas ao teu blog, e sim o Facebook. Então tens que perceber que se calhar tens que apostar mais na estratégia de Facebook para as visitas de blog e mais no Instagram para outro tipo de métricas, para outro tipo de objetivos. Ok? É importante que tu analises para perceberes a performance das redes sociais. Mas também é importante que tu percebas que quando aparece aqui uma rede social, não quer dizer que tenha sido dentro da tua conta de redes sociais. Ou seja, há muita gente que pensa que porque aparece aqui Pinterest, isso significa que o Google sabe quantas visitas é que vieram do meu Pinterest para o site. Não tem nada a ver com isto. Eu podia nem ter conta no Pinterest e aparecer na mesma aqui Pinterest. Eu posso não ter conta de Facebook e aparecer na mesma aqui Facebook. Porque se outra pessoa partilhar as minhas coisas no Pinterest, ou se outra pessoa partilhar as minhas coisas no Facebook, ou no Instagram, ou noutro sítio qualquer, vai aparecer aqui, ok? Imagina que tu não tens swipe up, mas aparece aqui Instagram Stories, que aparece. Ele divide as stories do Instagram normal. Instagram normal é o link na bio, Stories é o Instagram Stories. Então, imagina que aparece aqui Instagram Stories, mas tu não tens swipe up. Significa que alguém partilhou o teu link, ou o teu site, ou o teu blog, o teu artigo, no seu swipe up. Portanto, isto não tem nada a ver com as tuas redes. É óbvio que
vais tu ser muito mais proativa a partilhar o teu conteúdo do que outras pessoas. Portanto, se tu partilhas proativamente, é natural que os dados que aparecem aqui sejam maioritariamente das tuas partilhas. E por isso é que estes dados são importantes para tu fazeres a análise se a tua estratégia de redes sociais está ou não a resultar, ou se está ou não a ser aquilo que tu esperavas. Porque às vezes nós achamos que é uma rede social que vai funcionar imenso e não é outra ao lado. E portanto, nós estamos a investir muito tempo numa que não nos está a trazer retorno nenhum e estamos a negligenciar outra que está em primeiro lugar, mesmo nós não lhe estamos a dar tanta atenção. Portanto, se tu lhe deres muita atenção, imagina o potencial que aquilo tem. Ok? Depois, para além disso, eu vejo também aqui o comportamento. E no comportamento eu vou ver quais são as páginas do meu site que são mais visitadas. Então eu vou aqui a conteúdo do site, todas as páginas. Isto é muito importante porquê? Porque é importante que eu perceba quais é que são os conteúdos que estão a ter maior buzz, portanto, que estão a ser mais populares. É importante que eu também perceba qual é a taxa de rejeição, e tenho aqui toda uma coluna com essa informação, qual é a taxa de rejeição de cada um dos meus artigos, para perceber quais é que são os meus artigos que estão a conseguir que as pessoas andem dentro do meu site e conheçam melhor o meu trabalho, e quais é que são os artigos que estão a fazer com que a pessoa entre e saia automaticamente. E porquê? Também o tempo médio na página. Portanto, se eu tenho aqui um artigo, deixem-me procurar, aqui por acaso nem está nenhum muito grave, mas se eu tenho um artigo que tem pouquíssimo tempo na página, eu tenho que perceber porquê. É porque está mal formatado, mal configurado e a maior parte das pessoas que estão a aceder não conseguem ver o conteúdo como deve ser? É porque aquilo está muito maçador e as pessoas num instante acham que aquilo é demasiado texto e vão-se embora? É porque aquilo tem pouco texto e as pessoas acham que aquilo não tem interesse nenhum e vão-se embora? Ok? Eu consigo perceber isso através aqui do tempo médio da página e depois uma análise àquela página em concreto. Eu normalmente olho aqui para o top 5 de artigos para perceber quais é que são os artigos mais populares e quais é que estão a ter o melhor desempenho. E poder trabalhá-los para que eles trabalhem para mim, principalmente aqueles que têm organic search. Portanto, imagina que tu descobres que há um artigo no teu blog que tem muitas visualizações através de pesquisa no Google. Essa pesquisa não te está a dar trabalho nenhum. Tu tiveste trabalho a criar o artigo, mas agora, sem trabalho absolutamente nenhum, tu estás a ter várias visualizações ao teu site. Então, como é que tu podes fazer com que esse artigo trabalhe a teu favor, a favor do teu site? Tu podes colocar dentro desse artigo vários links para outros artigos, ou para produtos, ou para serviços. Podes criar ali uma comunicação que faça com que aquelas pessoas que estão a entrar pela primeira vez no teu site através daquele link, de repente tenham interesse em ir conhecer mais sobre o teu trabalho, sobre o teu serviço, sobre o teu produto, sobre outra coisa. Então é extremamente importante que tu percebas quais é que são os artigos que estão a ter melhor desempenho, porque é que esse desempenho está a acontecer e ires trabalhar cada um destes artigos. O artigo só tem uma barra, é a homepage. Pronto. E como estás a ver, por exemplo, a homepage tem normalmente uma taxa de rejeição bastante baixa. Por qual é a probabilidade de eu entrar na homepage de um site e sair sem clicar em absolutamente nada? Pouca, porque normalmente a homepage só tem tópicos e eu tenho que clicar para ir ler os artigos inteiros. Ok? E portanto é normal que a taxa de rejeição seja baixa. Por exemplo, tudo o que está relacionado com o meu filho também tem uma taxa de rejeição baixa, porque normalmente a pessoa vai ler mais conteúdo sobre o Martim. Até porque isto do Martim existem vários artigos e portanto é normal que a pessoa fique ali um bocado embrenhada e que vá ler vários conteúdos, ver vários conteúdos. E pronto, na verdade, estas são as informações mais importantes que tu podes recolher do teu Google Analytics. Podes fazer até uma comparação entre um mês, tens aqui comparar com período anterior, ou podes, se quiseres, fazer aqui personalizado. Por exemplo, eu quero comparar com 1 de junho a 30 de junho. Então vou comparar o mês de julho com o mês de junho. E isto vai-me aparecer aqui 2 gráficos, várias informações cruzadas, para eu perceber qual é que está a ser o meu desempenho. Se está a piorar ou se está a melhorar. Junho passou a ser o laranja e julho é o azul. E portanto eu posso ir ver aqui a relação entre os meus conteúdos, entre as minhas coisas. Ok? Eu posso ver que
este artigo da primeira tatuagem teve um melhor desempenho em julho do que o que tinha tido em junho, não é? Eu posso ver aqui a taxa de alteração. A mesma coisa aqui com o bronzeado, também, conforme entramos mais no verão, mais pessoas pesquisam sobre este assunto. Então eu posso ver aqui várias informações da relação, inclusive ali no público-alvo, não é? Que se calhar é o que te interessa até mais, da relação entre 2 meses ou 2 períodos, uma semana e outra semana, um dia e outro dia, um mês e outro mês, um ano e outro ano. Eu posso ver aqui várias relações. E, portanto, em geral, o resultado de julho foi melhor do que o de junho, com exceção do número de páginas por sessão. Ok? E o tempo médio também foi pior. Pronto. Creio que em relação ao site é isto que tu precisas de saber, é isto que tu precisas de ver. E agora, na próxima aula, eu vou explicar-te tudo sobre Facebook e outra aula ainda sobre Instagram.